Nos diz a palavra de Deus, Salmo 43, versículo 3. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Amém? Amados, já foi lido agora na ministração do ofertório pelo presbítero Diogo, o Salmo 122, quando o salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amados, é um privilégio estarmos na casa do Senhor, privilégio santo. Nós poderíamos estar em outros lugares. Houve um tempo na minha vida em que a última coisa que eu poderia imaginar ou desejar era estar presente na casa do Pai. Cheguei até a ir algumas vezes em alguns cultos. Depois da primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, eu estive 2 ou 3 vezes em alguns cultos, mas eu não compreendia muito bem e não havia ainda tomado uma decisão na minha vida. Eu ainda não tinha renunciado à minha vida e entregue a própria vida nas mãos do Senhor. Pouco aproveitava, ainda que pudesse gostar dos louvores, ainda que pudesse me sentir bem, a presença de Deus não me tocava. Eu estava literalmente fechado, impedindo que a porta do meu coração fosse aberta. O Senhor Jesus, quando traz a palavra ao apóstolo João na revelação do Apocalipse, lá no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. É tremendo, amados, porque ele fala que ele não arromba a porta do nosso coração. O Senhor Jesus jamais vai arrombar qualquer porta. Não vai enfiar o pé na porta de nenhuma casa, de nenhum coração. Ele diz: eu estou à porta e bato. E se ouvirmos a voz dele e tomarmos uma atitude, que é exatamente abrir a porta, ele entra. E nós começamos a participar da ceia com o Senhor, da presença do Senhor, que certamente é e será sempre o melhor tempo das nossas vidas. Quando o salmista, no Salmo 122, que já foi lido, ele diz assim: a minha alegria é estar em ser convidado para ir à casa do Senhor. Quando nós começamos a fazer a programação da semana, quando nos lembramos dos avisos, quando nos lembramos das datas, dos dias de culto, é necessário que os nossos corações comecem a anelar, a desejar estar na presença de Deus. Se nós sairmos daqui no domingo e não nos preocuparmos mais com os trabalhos da semana e só lembrarmos da igreja no próximo domingo, ainda que seja importante estarmos todos juntos no domingo, o fortalecimento em nossas vidas está exatamente em estarmos presentes, podendo, evidentemente, não negligenciando, respeitando os compromissos que temos, às vezes com a família, às vezes com o trabalho, às vezes com o estudo, mas dando a Deus a prioridade que lhe é devida, para que nós possamos efetivamente colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. Então, quando um culto fica distante do outro culto, como é o caso de domingo a domingo, nós perdemos o melhor das nossas semanas, porque não estamos, o quanto mais, na presença do Senhor. É importante, então, que nós desejemos, que tenhamos, assim, amados, uma ansiedade, vou chamar assim, por estar na presença do Senhor. Como o salmista diz assim: como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti.
No salmo que nós lemos, exatamente, o salmista diz assim, versículo 4: então irei ao altar de Deus. Eu queria que você lesse comigo agora e você pudesse, se só leia, se você estiver sentindo o mesmo que o salmista sentiu quando escreveu o salmo. Não leia apenas para que a sua voz seja ouvida. Às vezes Deus nem precisa ouvir a sua voz para saber o que está no seu coração. Mas eu gostaria que você pudesse ler agora, com ênfase, com dedicação, se essa alegria que o salmista manifesta e expressa é também a sua alegria. Diz assim: então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Ele não diz que Deus é apenas a alegria dele. Ele diz que Deus é a sua grande alegria. Quando nós sentimos uma alegria tal que não podemos descrever, por estar na presença do Pai, eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, que nenhuma circunstância poderá abatê-lo, nenhuma. Tanto que ele, que estava passando por lutas e aflições, ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Alegria declarada a Deus, ela se realiza, ela se materializa, ela se completa na presença de Deus, no santuário do Altíssimo, onde você está neste momento. Por isso que, quando você está na presença de Deus, você não precisa ficar preocupado com mais nada. Não importa, amados, que amanhã seja segunda-feira, não importa. O Deus que opera na sua vida hoje já está preparando a sua segunda-feira para que amanhã você possa triunfar sobre todas as dificuldades. Você possa vencer todos os problemas e possa verdadeiramente declarar que em quaisquer circunstâncias, por mais adversas que possam ser, você é e será sempre mais, muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a porção que Deus tem para as nossas vidas. É dessa forma que nós precisamos crer, permanecer e nos alegrarmos na presença e no santuário de Deus. Quando eu meditava na palavra, o Senhor falou comigo hoje sobre 3 atitudes daquele que ama e tem a sua alegria no ser amado. Evidentemente poderiam ser 5, 7, 10, infinitas atitudes. Mas o Senhor, até para que nós possamos compreender a expectativa que há no coração de Deus, eu creio nisso, e para que nós possamos ter controle sobre essas atitudes, eu queria ministrar sobre elas para a sua vida, para que você seja fortalecido, ou de repente, quem sabe, alertado, ou motivado, para que Deus, o Senhor, possa ser na sua vida, na minha vida, na sua casa, nas nossas casas, onde quer que o Senhor nos coloque, para que Ele possa ser, como era para o salmista, a sua, a minha, a nossa grande alegria. Primeira atitude: esforçar-se para manter viva a motivação da sua alegria. Onde está a real fonte da sua alegria? Amados, houve um tempo na minha vida em que eu tinha muita alegria em jogar futebol. Gostava muito de jogar futebol. Depois, aprendi a ter uma grande alegria no trabalho. E gostava muito de trabalhar. E o meu esforço, pela alegria que eu sentia em trabalhar, me trazia recompensa. Porque o trabalho me dava prazer, como o futebol me dava prazer, como cantar me dava prazer, como passear me dava prazer. Eu não havia aprendido ainda a ter uma grande alegria
nem na minha própria família. Ainda que amasse a minha família, ainda que me dedicasse à família, eu não tinha uma atitude de fidelidade que me fizesse dedicar à minha família o melhor de mim. Ainda que eu pudesse ser, à época, um executivo bem-sucedido, um dia o Senhor, quando eu comecei a ouvir a voz do Senhor, o Senhor falou comigo, dizendo que a alegria da minha esposa e a alegria dos meus filhos não estava no fato de eu ser bem-sucedido. A alegria da minha esposa estava no marido, e dos meus filhos, no pai. Eu não compreendia que no coração da Neuza, no coração do Carlos Alexandre, do Carlos Eduardo, da Camila, havia uma expectativa muito maior em relação à minha presença do que em relação aos frutos do meu trabalho. Eu não entendi esse processo. E ainda com presunção, com soberba, embora pudesse negar tanto a presunção, quanto a vaidade, quanto a soberba, eu julgava, cria que bastava a eles, mulher e filhos, a minha presença, ainda que esporádica, por tudo que o trabalho podia, como de fato ocorria, suprir na vida deles. Às vezes a fonte da nossa alegria, ela seca. Às vezes a fonte do nosso prazer seca. Se você tem a sua alegria no dinheiro, o dia que lhe faltar o dinheiro, vai faltar a alegria. Se você tem a sua alegria no carro novo, ou no carro que você tem, o dia que você bater esse carro, você vai ficar extremamente triste. Eu já vi vidas, tanto na igreja quanto fora da igreja, vidas que, quando batiam o carro, dava a impressão que o mundo tinha acabado. Mas choravam de uma forma, se entristeciam. E às vezes por dia seguinte, falaram, o que aconteceu? Eu falei, bati meu carro. Fazia uma semana que tinha batido o carro já estava na funilaria, bati meu carro. Não acredito. E quando era mulher que batia, então eu queria matar. Alguns diziam assim, bater o carro. Quem foi? Minha mulher. Porque a mulher sempre leva a culpa nessa hora, né, mano? Aí a segunda vez que bateu, falou, não sei o que eu vou fazer, bati o carro. Aí a esposa falou para ele, querido, fala que fui eu. Ele falou, já falei da vez passada. Se a alegria estiver nos bens, quando os bens se forem, foi-se a alegria. Às vezes a alegria está no namorado, na namorada. Terminou o namoro, dá vontade de morrer. Às vezes a alegria está em coisas materiais diversas, coisas que têm o seu tempo de vida definido pelo Senhor e que fogem ao nosso controle. Você não tem como manter viva a fonte da sua alegria, se a fonte da sua alegria estiver nas coisas deste mundo. Às vezes, nós confiamos tanto e nos dedicamos tanto aos nossos amigos, que quando somos frustrados, perdemos a alegria. Quantas vezes nós perdemos a nossa alegria porque terminamos o namoro, ou porque não deu certo o namoro, ou porque os projetos não se realizaram? Quantas vezes perdemos a alegria porque perdemos o emprego? Tinha um colega do Banco do Brasil, talvez já tenha dito isso aqui algum tempo atrás. Tinha um colega do Banco do Brasil que ele perdeu o emprego em 1992, 93, mais ou menos. E ele lamentava todos os dias ter perdido o emprego. Ele se levantava pela manhã, ao invés de ir procurar outro emprego, ele falava para a mulher dele assim, falava, bem, perdi o emprego, hein? Não tenho o que fazer hoje, eu perdi o emprego. Alguns anos depois, 5, 6, 7 anos depois, eu me encontrava com ele e ele falava assim,
eu perdi o emprego do Banco do Brasil. Faziam 7 anos. A última vez que ele falou disso para mim, faziam 12 anos que ele tinha perdido o emprego. E ele estava triste, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, perdi o emprego no Banco do Brasil. Eu falei, pô, mas 12 anos, você está chorando esse emprego ainda? Irmãos, ele perdeu a alegria da vida. Às vezes ele passava, aconteceu de passarmos juntos, assim, de frente de uma agência, quase que eu falo igreja do Banco do Brasil, de frente de uma agência do Banco do Brasil, e ele lá falava, aí, ó, trabalhava aqui, ó. Não era agência, estava olhando para o logotipo, trabalhava aqui, Banco do Brasil, perdi o emprego. E triste, sabe o que aconteceu com ele? Estacionou, parou de viver. Parou de viver. Onde está a fonte da sua alegria? Às vezes, amados, nós perdemos algumas coisas e nos entristecemos. A sua alegria precisa estar no Senhor, porque é fonte inesgotável. E eu queria que você fosse comigo ao Evangelho de João, que se a sua alegria estiver no eterno, ela não terá fim. Evangelho de João, vou dar para você uma receita, para que você possa viver nessa porção bendita. Jesus, capítulo 15, João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo, a minha alegria, permaneça em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria seja completa. Jesus está dizendo assim, ó, guarda a palavra, pratica a palavra, que você vai ter uma alegria, por permanecer nesse amor inigualável, nesse amor incondicional. Guarda a palavra, permaneça. Jesus assim, ó, eu estou dizendo isso, Jesus falando para mim e para você, para que a minha alegria e o meu gozo esteja em você, e a sua alegria seja completa. Então nós precisamos, como primeira atitude, nos esforçarmos para manter viva a fonte da nossa alegria. Ela não pode ser finita, ela não pode depender de coisas materiais, ela não pode depender de você ter êxito, sucesso no seu trabalho, ou não, de você ter trabalho ou não. Ela não pode depender de você estar morando na casa que você gostaria de morar, ter o carro que você gostaria de ter, comprar o que gostaria de comprar. Essa alegria é passageira. A alegria completa é aquela que não depende das circunstâncias, e essa só na presença do Senhor. Se a sua alegria, se a minha alegria, se a nossa alegria estiver no eterno, ela não terá fim. Vir à igreja, ler a palavra, meditar na palavra, se alegrar em louvar ao Senhor, são esforços que fazemos para que a nossa alegria permaneça na presença do Senhor, para que nos motivemos, para que a fonte dessa alegria continue a ser como a alegria do salmista, que diz, Deus é a minha grande alegria. Se você, preste bem atenção, se você já não tem mais ânimo de ler a palavra, eu sei que graças a Deus isso não acontece aqui. Amém? Amém. Aquele que diz que não mente já é mentiroso, né, irmão? Se você não tiver ânimo para ler a palavra de Deus, perdeu a alegria de ler a palavra. Se você não tiver ânimo, motivação para estar na presença de Deus, se você já não conseguir se sensibilizar, sentir o toque de Deus na sua vida, você já não vai ter mais alegria em estar na casa de Deus,
Ou alguém aqui vai para alguma casa, visitar uma casa onde você sabe que vai entrar e vai se sentir triste. Quando você vai visitar um ente querido, quando você faz uma programação para ir para um lugar que você ama, onde você sente prazer de estar com quem você ama, o coração começa a palpitar, começa a bater mais forte, porque você começa a sentir já a expectativa da alegria realizada, do encontro. Precisa ser assim com o Senhor. O salmista um dia ele disse assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Quem souber vem comigo. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Vamos dizer assim, esse salmista era fanático. Não, ele não estava dizendo que ia montar acampamento na igreja. Ele não estava dizendo que ia morar num cômodo no fundo da igreja. O que o salmista queria dizer era o seguinte: o coração dele permanecia na presença de Deus, na casa de Deus, nas coisas de Deus, ainda que fisicamente ele pudesse estar distante. Muitas vezes nós não compreendemos esse mistério, perdemos a alegria de ler a palavra, trocamos louvor por... Quais os ritmos de música que está na moda agora? Universitário sertanejo. Qual mais? Pancadão. Qual mais? Bom, vocês não sabem, então ninguém lembra. Qual que é? Nós trocamos o louvor. Quando o pastor entra no carro de um irmão, liga aí o rádio, mano, isso aqui pastor, está quebrado. Está quebrado, pastor, porque lá tem um pancadão daqueles assim, um funk, ali, tem rock da pesada ali. Aí fala: não, pastor, isso aqui pastor, vamos louvar, pastor. Qual hino o senhor quer? Quer que louve um hino seu, pastor? Olha o que Deus faz para esconder um DVD, um CD ali, né, mano? Aí tem gente que abre a Bíblia assim, ó. Abre a Bíblia assim. Todo mundo está meditando na palavra, né? E aqui tem outras coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, no meio. Agora, a tecnologia vai avançando. Nós já temos aí muitas Bíblias no celular. Falei para a irmã agora aqui, falou: você está com o celular ligado? Eu falei: não é minha Bíblia, pastor. Se a Bíblia mantém ligado, lógico, né? Deus já disse que um dia nós ouviríamos a palavra através da televisão, do rádio, né, das ondas de rádio. Nunca imaginávamos que a palavra de Deus estaria literalmente nas nuvens, né? Nuvens tecnológicas. Quer dizer para você, se você tiver alegria nisso aqui, palavra de Deus, se você tiver alegria, se isso aqui for fonte da sua alegria, sabe o que diz a própria palavra? Diz que se a sua grande alegria for a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o próprio Deus, o Senhor Jesus, se a sua fonte de alegria for a palavra, e você nela tiver prazer, e nela você meditar de dia e de noite, sabe o que vai acontecer com você? Tudo quanto você fizer, Deus vai prosperar. Quantos querem essa porção sobre a sua vida? Levante a mão e fala: glória a Deus. Deus deu no Salmo 1 essa receita para a sua vida e para a minha vida. Tenha prazer na palavra, medite na palavra, você vai prosperar. Em contrapartida, diz assim: se você não tiver prazer na palavra e não meditar na palavra, Deus não tem obrigação de fazer você ser próspero. Então, quer dizer para você, se você não tem preocupação em ser próspero, não precisa ler a palavra, não precisa ter prazer na palavra, não. Pode continuar fazendo aquilo que você gosta, pode continuar gastando o seu tempo naquilo que não é pão, pode continuar. Mas depois não vem aqui chorar diante do altar do Senhor e falar: Deus se esqueceu de mim, eu não tenho prosperado, Deus não tem abençoado a minha vida. É porque você tem feito minar a fonte da sua alegria. Se Deus não for a sua grande alegria, se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida,
Ele não vai derramar sobre a sua vida as porções que Ele tem já reservadas. Há um depósito, eu creio, um depósito celestial, com o nome de cada um de nós, e cada vez que nós elevamos os nossos olhos aos montes, aos céus, cada vez que oramos, que agradecemos, que louvamos a Deus, cada vez que meditamos na palavra, cada vez que alegramos o coração de Deus, porque Ele é a nossa grande alegria, Deus abre a porta do depósito e derrama sobre nós as bênçãos que são nossas, mas das quais nunca poderemos desfrutar, se Deus não for a fonte inesgotável da nossa alegria. Reserve um tempo da sua vida, do seu dia, medita nesta palavra. É medula para os teus ossos, é alegria para o teu espírito, é sabedoria para a tua alma, para a tua mente, é vitória para os teus projetos, é prosperidade para os teus planos, para a tua casa, porque tudo quanto você fizer, Deus disse, se Ele disse, Ele é poderoso para cumprir, Ele vai prosperar. Segunda atitude. Primeira, esforçar-se para manter viva a motivação da sua alegria. Segunda, reconhecer e valorizar a fonte da sua alegria. Você jamais vai valorizar a Deus, jamais vai dar a Deus o que pertence a Ele, se Ele não for a fonte da sua alegria. Quando é dia dos namorados, irmãos, o homem e a mulher apaixonado, casado, mesmo depois de casado, ele se lembra do dia dos namorados, para honrar, para presentear aquele ou aquela que ama, Começa a pensar no presente, muito antes de chegar o dia dos namorados. Aliás, eu creio que seja assim, ou deveria ser assim, e comigo era assim. Começa a pensar no próximo dia dos namorados a partir do dia 13 de junho. Fala assim, puxa, o próximo dia dos namorados só vem agora dia 12 de junho do ano que vem. Não é assim, amados? Varões, não é assim? Não é assim, amadas, que os seus varões... Tem irmão falando assim, se fosse... Não manifesta muito o que está no coração, não. Se Deus é a fonte da sua alegria, a cada dia você vai querer presenteá-lo. Precisa ser assim. Não importa a situação que você esteja vivendo, não importa por onde você esteja passando, não importa se você estiver nos montes, e montes significa tempo de vitórias, de bênçãos, de prosperidade, ou se você estiver passando pelo vale, tempo de lutas, de provas, de aflições, não importa. Ter alegria no Senhor, valorizar a Deus, ter essa alegria completa, significa você dizer, como disse o profeta Abacuque, que, na minha opinião, é o texto que mais simboliza a alegria genuína, que não depende das circunstâncias. Abacuque diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, ainda que os campos não produzam mantimento, o produto da oliveira falhe, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, dá a impressão que ele vai lamentar, porque ele está falando de um tempo de dificuldade, de lutas, de provas, tempo pelo qual passa a comunidade de Israel, o povo de Deus, e nós somos hoje a comunidade de Israel, nós somos hoje o povo que se chama pelo nome do Senhor. Quando se espera que ele vai murmurar, dizer que Deus se esqueceu dele, porque a figueira não ia produzir figo, a videira não ia produzir uva, a oliveira não ia produzir azeitona, os campos não iam produzir mantimento, ele não ia ter ali o cordeiro, nem para tosquiar, tirar a lã, nem para saborear a carne, não ia ter as vacas
para beber do leite, para comer da carne, o gado, para o trabalho. Todavia ele resume o seu sentimento, a sua alegria no Senhor, dizendo assim: ainda que tudo isso aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Se você não valorizar a sua salvação, você não vai ter alegria nela, que é a alegria mais poderosa que se pode sentir em vida. E vou dizer mais: depois de morto, não adianta chorar, não há mais o que fazer. Não existe oração que possa alcançar os mortos, não existe. Morto algum tem seu pecado perdoado, muda o seu status espiritual, a sua situação espiritual, porque alguém que está vivo possa estar orando. Nenhum, não existe isso. Por isso que Deus diz que Ele é um Deus de vivos. Louvar-te-á a sepultura. Da sepultura alguém pode clamar-te. Você precisa ter no Senhor a fonte da sua alegria e valorizar. Quando se reconhece e se valoriza, vem a terceira atitude, que é demonstrar e expressar a sua gratidão à fonte da sua alegria. Salmo 116, versículo 2, acompanha comigo. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que você tem dado? O que você tem feito? O que você tem dedicado ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito para você? Você, hoje, tem mais a pedir ou a agradecer a Deus? Quantos aqui têm motivo de sobra? Ou ainda que seja um único motivo? E quero falar agora, amados, além da salvação. A salvação é um motivo eterno. Ser salvo é motivo mais do que suficiente, mais do que necessário, para agradecermos a Deus, não apenas neste tempo presente, mas por toda a eternidade. É que nós só vamos entender o poder da salvação, a alegria da salvação, os benefícios da salvação depois de mortos. Então é algo que hoje torna-se intangível, abstrato, mas depois de mortos, nós haveremos de glorificar a Deus por toda a eternidade, e a palavra de Deus diz que nós o louvaremos eternamente, porque reconheceremos a sua obra gloriosa. E estar no céu, ir para o céu, já é motivo mais do que suficiente para isso. Se a sua alegria ainda não há, em função da sua salvação, se ela ainda não existe, quer dizer para você, você precisa mudar o foco da sua vida espiritual. Quando Davi pecou, e traz no Salmo 51, um salmo de arrependimento, de perdão ao Senhor, ele diz assim: Senhor, não retires de mim o teu espírito, e torna a dar-me o quê? A alegria da tua salvação. Ele sentia a alegria de saber que Deus olhava para a vida dele. Deus se alegra, Deus se agrada do nosso sentimento de gratidão. Quando somos ingratos, ainda que não expressemos a nossa ingratidão ela é manifesta através das nossas atitudes. Quando não dedicamos a Deus o melhor das nossas vidas, o melhor dos nossos talentos, o melhor das nossas habilidades, quando não entregamos a Ele plena e totalmente a direção da nossa vida, quando não o louvamos, quando não temos a alegria de estar na presença dEle, na casa dEle, estamos manifestando, ainda que veladamente, ainda que subjetivamente, a nossa ingratidão. Salmo 103, versículos 1 e 2, do Salmo 103. Nos diz a palavra de Deus: bendize, ó minha alma,
ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É o Espírito recriado. É o Espírito humano ressurreto pela presença do Senhor Jesus. Aquele Espírito que estava adormecido, espiritualmente morto por força do pecado, vivificado pelo poder de Deus, pela presença do Espírito Santo. Quando nos rendemos diante do altar do Senhor, nós já louvamos. Hoje eu quero encerrar o culto com esse louvor. A equipe do louvor vem para o altar. Quero encerrar o culto com esse louvor. Quando nós declaramos: Senhor, eis-me aqui, rendido estou. Quando nós declaramos que Ele é o motivo da nossa alegria. Quando nos rendemos aos pés do Senhor, o nosso espírito vivificado, que quer servir a Deus, quer adorar ao Senhor, e entra num combate diário com a nossa alma, com a nossa natureza carnal, chamada carne, biblicamente. Esse espírito começa a combater esse combate que o apóstolo Paulo chama, e eu quero dizer para os amados, é exatamente dessa forma que ele chama de bom combate. Nós começamos a ter essa luta cotidiana, porque diz a palavra de Deus que o nosso espírito quer servir ao Senhor, mas a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo, quando o nosso corpo deixa, ainda que temporariamente, de ser o santuário de Deus Altíssimo, nós queremos servir ao mundo as coisas que agradam, os nossos olhos, os nossos pensamentos, as nossas mãos, os nossos pés, os nossos corpos. Então, o espírito do salmista, tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças, alma, de nenhum dos benefícios do Senhor para contigo. Eu quero dizer para você, amados, para você, meu amado e minha amada, nós temos certamente motivos infindáveis para ter no Senhor a nossa grande alegria. Agora, quando Ele é a fonte inesgotável da nossa alegria, nós caminharemos em vitória e aprenderemos a entregar para Ele, nas mãos dEle, o melhor que temos. Porque quando amamos verdadeiramente, amados, nós não precisamos dar grandes presentes ao ser amado para dizer que temos um grande amor. Pequenos presentes, embalados com atitudes de um coração que ama, de um coração que perdoa, de um coração que compreende, de um coração que renuncia aos seus próprios desejos, aos seus próprios deleites, para realizar os desejos, os deleites daquele que se ama. Esse coração não precisa ser verdadeiramente confrontado, discutido, com qualquer prova de que ama. Ele não precisa ser perscrutado como Deus faz conosco. A pessoa que você ama sabe que você também a ama, muito mais do que pelos presentes, pela atitude que você tem com o ser amado, com a pessoa que você ama. Houve um tempo em que eu não podia dar presentes para Neuza, e Deus tem um senso de humor, amados. Às vezes nós não entendemos isso. Quando Deus fez renascer, fez fortalecer o amor pela vida da Neuza, pela vida dos meus filhos, quando eu pude ter na minha casa, na minha família, uma grande fonte de alegria, quando eu pude perceber que a nossa casa, não importa se ela seja uma casa própria ou uma casa alugada, o teto onde estamos com a nossa família,
por menor que seja, por mais simples que seja, o dia que você perceber que esse é o melhor lugar do mundo, a sua alegria estará lá. Não estou falando da igreja, estou falando já da sua casa. Evidentemente a igreja não pode ter comparação com nada além disso. A igreja por si só, ela tem que representar a fonte da nossa alegria no Senhor. Mas estou falando agora de algo mais concreto, de algo que muitas vezes, ainda que moremos num palacete, ainda que moremos numa belíssima casa, ainda que moremos nos bairros mais nobres. Quantos moram em bairros nobres, em palacetes, em mansões, e não têm na sua casa a alegria de um lar? Quantas vezes, quando temos dinheiro, quando temos condições, não presenteamos a pessoa que amamos à altura do seu merecimento, ou à altura, a dimensão do amor que temos por essas vidas? Quando Deus fez renascer, restaurar esse amor, Ele tirou de mim a força, o poder, a capacidade de presentear, materialmente falando. Mas a Neuza já tinha recebido o maior presente, que era ter um marido restaurado pelo poder e pelo amor de Deus. Lembro o dia em que a minha filha disse assim para a mãe dela, a Camila disse para a Neuza, que a Camila começou a viver um tempo de dificuldade aos 9 anos de idade. E esse tempo de dificuldade durou 7 anos. Depois diminuíram as dificuldades. Nós saímos do vale, que alguns conhecem, Vale da Pindaíba. Começamos a subir lentamente as alturas pelo poder de Deus. E a Camila, ainda menina, ela via, eu presenteava bastante a Neuza. E ela via. Eu acho que ela ficava pensando assim, falava, vai chegar a minha vez. De ir na boutique, de ir no shopping, né, de comprar, passear. E um dia, puxando a palavra, ela disse assim para a Neuza, falou, mãe, eu achei que ia pegar o tempo das vacas gordas, estou pegando agora só o tempo das vacas magras. O tempo das dificuldades. Talvez ainda aos olhos de uma menina, de uma criança, talvez ela olhasse e falasse assim, minha mãe já não recebe presentes. Meus irmãos já não recebem presentes. Os presentes que eu recebi até os 9 anos de idade não são os presentes que uma adolescente, uma jovem quer. Acho que não vou receber esses presentes, não. Ela não tinha noção ainda do que Deus é poderoso para fazer, transformando as circunstâncias, as situações. Mas a Neuza, que tinha perdido a alegria de ser minha esposa, que havia se entristecido, cujo amor havia sido sepultado pelo assassinato chamado adultério. Ao ver o marido restaurado, já não se preocupava se ia ganhar presentes ou não. O simples fato de ter na sua casa um homem transformado pelo poder de Deus, já era mais do que um presente que poderia ser desejado. Eu sei que algumas vidas aqui têm vivido essa experiência. Às vezes Deus tira de nós a força, a capacidade, o poder, os recursos, para que nós manifestemos apenas e tão somente o que está verdadeiramente em nossos corações. O salmista Davi diz, 2 Samuel 24, ele diz assim, quando Deus o mandou edificar um altar e fazer uma oferta, sacrifício ao Senhor, ele foi até o lugar onde Deus mandou, a terra de Araúna, a fazenda de Araúna, para comprar um pedaço daquela fazenda, para edificar um altar do Senhor. Araúna disse para ele assim, versículo 21, 24 e 21. Ele disse a Araúna, por que vem o rei meu senhor ao seu servo? Ele disse Davi, para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi, tome e ofereça o rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei,
o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos, sacrifícios, ofertas, que não me custem nada. Eu não sei o que você tem oferecido ao Senhor. Eu não sei o que é que o Senhor tem recebido nas suas mãos. Mas eu quero dizer para você, se Ele não receber de você o melhor que você tem, e às vezes, eu creio, vou dizer assim, a maior parte das vezes, o melhor que nós temos para oferecer ao Senhor, é a renúncia das nossas vidas, é a rendição das nossas vidas, é a nossa presença no altar do Senhor, na casa do Senhor, é o nosso louvor, a nossa adoração. Mas é tão difícil louvar e adorar o Senhor, que diz a palavra de Deus, que Deus, os olhos de Deus passeiam sobre a terra, procurando, buscando os verdadeiros adoradores. Não é fácil encontrá-los. Quando Deus os encontra, se alegra. E eu espero que Deus hoje possa encontrar neste lugar espíritos e almas de verdadeiros adoradores, corpos santificados pela presença do Espírito Santo, e Ele possa se alegrar e nos fortalecer. Mas se de alguma forma você tem oferecido a Deus o que não é o melhor, diz assim a palavra de Deus, estamos encerrando com esse versículo, livro de Malaquias, não precisa nem abrir, só creia que o que eu estou dizendo é a palavra de Deus. Mas se quiser abrir e acompanhar, sublinhe, destaque na sua Bíblia esse texto. Versículo 7, Malaquias 1:7 diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Por quê? Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua oferta? Diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que significa isso? Deus não recebe da minha vida e da sua vida algo que não tenha valor. Deus não recebe resto. Deus não recebia animal manco. Deus não recebia animal com defeito para sacrifício. Ofereça o melhor da sua vida ao Senhor. Ofereça o melhor do seu louvor. Renda-se à presença do Pai. Seja Ele a fonte da sua alegria. E nada poderá te abater. A tua alma não ficará perturbada dentro de ti, porque ela louvará o Senhor junto com o teu espírito, e tu te alegrarás, porque a fonte da tua alegria é e será sempre inesgotável, para a glória do Deus Altíssimo, em nome de Jesus.